Olá, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Vou tomar como base esse livro aqui, A Cura, de Bert Hellinger. Realmente esse livro é fantástico, é maravilhoso, é bem fininho, ó. Se você é mais dessa área de cura, da área médica, da área de saúde, esse livro é o que eu recomendo depois do Ordens da Ajuda, tá? Então hoje a nossa aula vai ser baseada nas informações, em algumas informações desse livro, tá? De como a gente perceber o indivíduo a partir do olhar para a família. A gente foi tratado mal, foi tratada mal por alguém, o que é que a gente faz? A gente não olha só para aquela pessoa. A gente sensibiliza o nosso olhar para olhar que ela não é só ela é parte daquele sistema familiar. Atrás dela tem um pai, tem a mãe, tem os irmãos, os que nasceram, os que não nasceram, que foram abortados, os que faleceram, tem os tios, tem uma família ali atrás, por trás daquela pessoa. E indo um pouco mais além para um outro nível, tem as vidas passadas daquela pessoa. Então ela não está vindo só ali com aquele problema. De repente ela está trazendo um problema ou está trazendo um certo tipo de tratamento para você, que você atraiu para você esse problema, porque você também tem tudo o que aconteceu lá atrás na sua vida, na vida do seu espírito, na vida da sua alma, na vida da sua família, do seu sistema familiar. Então é algo muito grandioso que essa mentezinha aqui não consegue captar, não consegue explicar. Não a minha mente, mas qualquer mente. Por isso que a percepção, cada vez mais que a gente vai desenvolvendo, para ter esse olhar além de que tudo está sendo conduzido, tudo está sendo levado por esse grande espírito, por essa grande alma, tá? Então, eu vou ler aqui essa parte do livro de Bert Hellinger, A Cura. O campo espiritual. Todos nós nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual, que partilhamos com os membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Muitas vezes, tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência, ou talvez através de um aborto, ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer. Ao mesmo tempo, tornamo-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior, ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos com o seu destino, a sua religião e a sua cultura em comum, a sua raça em comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo, e com ela a Terra e o mundo. Todos eles exercem influências sobre a nossa saúde e as nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui, restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte: como posso saber quem pertence a essa alma coletiva? Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência, como pude verificar durante as constelações familiares, juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gostaria de mencionar aqui que Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, foi um importante companheiro em meu caminho. Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertence à nossa alma coletiva. 1. Nós mesmos, com todos os nossos irmãos e irmãs,
mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente. E também um gêmeo que tenha sido separado de nós ainda no útero materno. Esse é o nível mais baixo. Às vezes acontece, gente, de a gente... Já passei por essa experiência de a gente ter sido gêmeo e o gêmeo que estava ali com a gente, de repente, nos primeiros dias de gestação, que não chegou nem a aparecer no exame, né? E o gêmeo foi. Aquela alma chegou junto. É uma imagem muito bonita. Que a imagem que eu formo é que aquela alma chegou junto ali para encorajar, para vir para cá. E depois que a gente já estava ali no útero da nossa mãe, sentindo aquele aconchego, a alma saiu, foi. E ali era um irmão, né? Um irmão gêmeo. Eu formo essa imagem, é muito bonita. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs. 3. Nossos avós, também incluindo seus parceiros anteriores. 4. Às vezes essa linha ancestral vai além no passado, incluindo bisavós. Este seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada. Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são nossos familiares, mas cujo destino compartilhamos. Aqui estão incluídos todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como, por exemplo, uma herança. Outro exemplo, na época da escravidão, os senhores de escravo obtiveram vantagem em cima das vidas dos escravos e os descendentes que não honram aqueles escravos, que deram a oportunidade para que a família desse continuidade, né, a partir do trabalho deles, essas pessoas não conseguem seguir com a vida, não conseguem ir em frente. E ganhou-se muito dinheiro, sustentou-se a família às custas disso e tinham nessa família alguns irmãos, onde muitos eram infelizes, tinham problemas psiquiátricos sérios e suicídios, porque inconscientemente estavam identificados com aqueles que foram mortos pelas armas. Então, o peso que essas famílias carregam não é fácil. Muitas vezes a pessoa já cresceu naquela família e de repente ela não tem a culpa de a família ter se sustentado às custas das mortes de outras pessoas. E por isso que a consciência, o despertar da consciência é tão importante, que a pessoa se conscientize. Então agora, de repente, o papel dessa pessoa na família é simplesmente dizer: sinto muito. Sinto muito para cada uma daquelas pessoas que foram sacrificadas, que foram mortas por aquela arma, por aquelas armas de guerra. E os pais, os antepassados fizeram aquilo para sobreviver, eles não estavam pensando muito nas consequências do que estava sendo carregado, e também tem um contexto que a gente sempre está chamando aqui, que leva à compreensão, o contexto, não ter esse julgamento de que era ruim, produziam armas para a guerra. Outro dia eu estava vendo o Armani, que ele é a farda, ou é outra marca famosa de roupa, que as fardas dos nazistas, ele que cresceu às custas do pagamento pelas fardas que ele fez, né? Alta moda, alta costura, né? E aí, será que ele honrou isso, esse acontecimento que ele estava sendo uma peça do peão? Eu acho que ele não tem nem descendentes mais. Então, esses detalhes, essa falta de honra pela vida, essa continuidade no processo de não olhar para esses mortos que deram a vida para que a gente pudesse ter vida, essa desonra faz com que a gente não dê continuidade à nossa família, faz com que a gente se reconecte, desconecte do todo, do grande espírito, dessa reconexão que todos estão ansiando em todos os lugares do planeta, todos os seres humanos, e buscam de diversas formas essa reconexão e não encontram, não tem resposta.
E uma das respostas é essa: é honrar aqueles que foram sacrificados das mais diversas formas e dizer para eles: sinto muito, e perceber que nós somos parte deles, eles estavam ali sendo parte desse projeto da grande alma, do grande espírito. Então, também estão incluídos todos aqueles cuja morte foi causada por culpa de um membro de nossa família, todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro de nossa família ou causaram danos graves a alguém de nossa família. Formamos uma comunidade de destino juntamente com os indivíduos mencionados nesta seção. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual em comum. O que isso significa? A sua exclusão de nosso amor faz com que um membro de nossa família passe a representá-los durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou de uma deficiência, mas também da forma que vivem e morrem. A sua inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhamentos em seus destinos, emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. É isso que a gente tem falado aqui, né, gente? A constelação familiar medial, a gente não fala mais os dramas. De repente a gente não conta mais essas histórias, né, do que aconteceu lá atrás da nossa família. Por quê? Porque a gente não tem noção, isso não é consciente na gente. Então, muitas constelações já foram trabalhadas, de repente, uma doença, e aquela doença ser relacionada a quem? A mãe. E muitas vezes o foco inicial daquela doença não é a mãe, foi alguém mais para trás. E no silêncio e permitindo o movimento, sem interferência, chega ao ponto onde tudo foi começado. Já fiz constelações em que era a sexta geração, uma senhora de uma sexta geração, lá para trás, que estava dando essa limitação na vida da cliente. E ela não sabe quem era aquela senhora, mas essa senhora era uma devota, era religiosa, e ela apareceu assim, muito religiosa, segurando uma cruz. E ela passou por muito sofrimento devido a essa devoção dela religiosa. E deve ter passado por algumas coisas que aí a gente não entra nisso, a gente não entra na história, a não ser que a gente queira ser historiador, aí a gente entra numa história. A não ser que a gente queira ser contador de histórias, a gente entra nas histórias, mas a gente não é contador de histórias. A gente é constelador familiar. E aí ela encontrou a raiz da questão dela. Por que a vida dela estava tão limitada? E aí depois que ela foi lá e honrou, incluiu essa senhora, que fazia parte do sistema familiar dela, a gente identificou que era uma geração muito lá atrás mesmo, acho que a sexta geração, e identificou isso, né, que ela era muito devota à igreja. A igreja tem um livro, A Igreja e Seus Deuses, que está emprestado, que por isso que eu não estou lendo ele aqui, porque eu acho que deve ser providencial, para a gente não tocar nesse assunto ainda, porque é muito profundo, a igreja ainda nos influencia muito de forma inconsciente, e a gente ainda tem muito medo de enfrentar isso, de olhar para isso, e perceber que há muita ilusão nos dogmas, né? Porque não está reconectando as pessoas, está separando as pessoas. Então, de repente, é por isso que o livro eu não consegui pegar de volta ainda, tá emprestado, A Igreja e Seus Deuses. Mas se esse é um assunto que lhe despertou, você já pode procurar esse livro. No sebo virtual, vocês podem encontrar muitos livros de Bert Hellinger e na editora Atman, tá? Que tem no site também. O site é editora Atman. Tranquilos que mais na frente a gente vai falar sobre essa parte, tá?
Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. Ele me disse que no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram, em diferentes áreas da vida, a atuação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, fala-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetificado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam a serviço todos aqueles que pertencem a esse campo espiritual. Todos aqueles que pertencem a esse campo têm de concordar com essas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva, e dessa forma a esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão de forma alguma relacionados a algo espiritual, no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistemas de crenças que servem a outros fins. O sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço da alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais. O campo espiritual, que une os membros de nossa alma coletiva por meio de convicções em comum, constitui um empecilho às nossas observações racionais. Contudo, tais convicções são de forma contrária a toda a razão aceitas pelos membros desse campo espiritual, ou seja, os membros dessa alma coletiva. Por quê? Porque qualquer divergência com relação a tais convicções é associada com um medo de perder o direito de pertencer a essa alma coletiva. Como você já deve ter percebido, aqui entram em jogo os outros círculos de nossa alma coletiva. Por exemplo, a religião, assim como outras filosofias. Elas estabelecem seu poder e influência do medo que temos de colocar em jogo o direito de pertencer à nossa alma coletiva. Medo de perdê-lo se questionarmos tais convicções ou nos afastarmos dela. Esse medo é justificável. Aqueles que submetem tais convicções a um exame crítico, buscando trazer à tona a irracionalidade delas, devem estar preparados para ser excluídos desse campo espiritual e ser perseguidos como dissidentes. Trata-se do sacrifício da própria razão, em nome do direito ao pertencimento. Podemos imaginar quão é difícil é seguir a nossa razão quando isso nos pode custar a saúde e a vida. A pergunta é possível que um campo espiritual se modifique?
Será que é capaz de se liberar das amarras desse sistema de crenças? Rupert Sheldrake observou que um campo espiritual só pode se modificar sob a influência de um outro movimento espiritual vindo do exterior. Ao mesmo tempo, isso significa que a cura de doenças e, acima de tudo, o desejo de morrer, no qual uma pessoa deseja seguir um morto, não podem vir do interior da alma e do campo espiritual que a domina. Eles vêm através de um movimento do espírito criativo, cujo amor inclui a todos igualmente, ou seja, do exterior de nossa alma coletiva. Isso significa que o movimento de cura e a salvação vem de um outro nível espiritual, que vai além da psicoterapia em seu sentido comum. Isso acontece porque se movimenta quase completamente dentro das fronteiras do campo espiritual coletivo e de seu amor limitado. O efeito mais limitante e com consequências mais amplas para a nossa saúde é o da decisão interna. Eu por você. Ou seja, o desejo de adoecer ou morrer num lugar de um outro membro familiar. Não que essa decisão seja proferida em voz alta ou conscientemente. É necessário o centramento para senti-la e se expor a ela em toda a sua extensão. Isso vem à luz de forma mais evidente nas constelações familiares. Ao representar uma pessoa doente, ou até mesmo a doença, os representantes são tomados e guiados por uma força curativa que mostra a direção para a qual nossa doença aponta e as pessoas pelas quais se sente atraída. Ao mesmo tempo, vem à tona uma outra transferência, na qual um outro membro familiar diz: você por mim. Trata-se sempre de uma pessoa que se sente culpada, por exemplo, a mãe que abortou ou que doou um filho. A pessoa que diz no seu íntimo: eu por você, é geralmente um filho. Às vezes, pode ser um parceiro. Nesse caso, devido a uma transferência ligada à sua família e à sua infância. Existe uma terceira e importante frase, com a qual alguém se despede internamente de sua vida. Ela se chama Eu também. Essa frase é dita, por exemplo, a um gêmeo que morreu ou a um irmão abortado. Geralmente é uma frase de uma criança. O comportamento agressivo de uma criança, apesar de ser ainda tão pequena, muitas vezes tem suas raízes nessa frase, embora ela se articule apenas através de um sentimento. Essa frase está intimamente ligada à frase Eu sigo você. Ela se dirige, ao mesmo tempo, aos vivos. É um apelo a eles e busca colocar algo em ordem, geralmente como um último esforço. Já se pode prever as consequências abrangentes dessas três frases sobre a saúde em uma família. Até agora, pode parecer que os movimentos do amor que agem em nossa alma coletiva pesam mais sobre os seus membros do que os ajudam. Contudo, nossa alma coletiva segue ordens que lhes são predeterminadas partindo de fora. Ao contrário do campo espiritual, que obscurece a nossa percepção através de sistemas de crenças, tais ordens constituem fundamentos para qualquer relação humana.
Essas ordens são pré-estabelecidas nas nossas relações humanas e assim na nossa alma coletiva. Elas também são trazidas à tona através das constelações familiares. Em primeiro lugar, através de violações contra tais ordens, através de seu oposto, de suas desordens. Nossa alma coletiva dá importância fundamental à sua completude. O todo tem prioridade sobre as partes individuais. Essa ordem se transforma em desordem quando alguém é excluído dessa comunidade, apesar de pertencer a ela. Por exemplo, quando alguém diz ao outro: minha vida possui prioridade sobre a sua. Observamos isso quando alguém aborta ou doa um filho. Ou quando também um pai ou uma mãe abandonam a família porque vai seguir. Lembrei do filme A Procura da Felicidade, em que o casal tem um filhinho, né? E ela diz que não aguenta mais viver daquela forma com ele, e ela foi tentar a vida em outra cidade e ele ficou com o filho, né? E a gente não sabe da história dela, o que aconteceu com ela, não tem a versão dela. E de repente, internamente, ela falou algo disso. Minha vida possui prioridade sobre a sua. Para ele, né? E de certa forma ele conseguiu ficar com o filho e sustentar o filho, né? Depois. Muitas vezes, o indivíduo é excluído por não satisfazer as exigências morais desse grupo. Quem define essas exigências morais? É o chamado campo espiritual, que decide quem pode ou não pode pertencer. Nesse sentido, vai contra a ordem do direito igual de pertencimento para todos. O campo espiritual justifica essa exclusão por meio de sua moral. A ordem espiritual superior, que concede a todos os que pertencem o mesmo direito de pertencimento, não tolera exclusões. Se mesmo assim isso ocorrer, ela coloca em movimento uma ação que resgata o excluído, utilizando outro membro da família como representante. E isso acontece, gente, tem um observado, geralmente quando alguém lá atrás foi excluído e a pessoa que vem representar inconscientemente aquele excluído lá atrás é uma pessoa que todo mundo da família ama muito. Vamos dizer que lá atrás teve uma excluída que ela foi prostituta. Teve uma excluída na família que ela foi prostituta. E aí, aquela netinha da vovó, aquela queridinha da vovó, é a que vai se tornar prostituta, é a mais amada. Na verdade, ela tá querendo que aquela lá atrás seja vista. E tem um caso muito interessante aqui de uma menina que saiu de casa e tinha um desejo louco, realmente. Ela sentia que ela tinha que fazer aquilo, ela tinha que ser garota de programa. E ela foi para a vida. E aí a família, a mãe dela, desesperada, louca, fez uma constelação. E depois que ela fez a constelação, ela entendeu, ela fez a inclusão daquela família lá atrás, que era prostituta, tinha sido excluída da família, que era uma família de nome, e incluiu. Na semana seguinte, a menina ligou dizendo que estava voltando para casa, que ela não queria mais ser garota programa. O impulso, aquela força atuante, parou de atuar, parou de levar ela para esse lado. Ela simplesmente não quis mais. Então, quando a gente olha, quando a gente sensibiliza esse olhar para olhar a família do indivíduo ali por trás, a gente não tem mais julgamento. E por mais que a gente ache que é muito difícil não julgar, a gente consegue se exaurir? A gente consegue simplesmente parar de julgar, porque a gente percebe que existe um sistema muito forte ali atrás. Tem um campo espiritual ali muito forte.